tarde, sexta-feira, 2 de setembro de 2022, e nós estamos começando a primeira edição do ACP Fatos. Vamos repercutir os assuntos mais importantes desta manhã e início de tarde, como, por exemplo, senadores exigem explicações de ministros do Supremo Tribunal Federal. Tribunal Superior Eleitoral nega registro de candidatura de Roberto Jefferson à presidência da República. Notificação de casos de varíola dos macacos passa a ser obrigatória. Aqui em Santa Catarina, sócios de empresas são presos por prejuízos de 10 milhões de reais aos investidores. Polícia Federal cumpre mandados contra grupo suspeito de falsificar documentos para venda ilegal de armas de fogo. Aberto chamamento público para a feira de artesanato na Schützenfest em Jaraguá do Sul. Fiquem conosco, a primeira edição do ACP Fatos já está no ar. Um novo bolo ou boné, chapéu, do ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, que ignorou solenemente convite para ir ao Senado, foi considerado mais uma atitude desrespeitosa da Corte ao Legislativo, em razão dos senadores críticos do comportamento do ministro já terem feito mais de um convite. O senador Eduardo Girão, por exemplo, do Podemos, do Ceará, afirma que o sistema jurídico está de cabeça para baixo e ministros são criadores de insegurança jurídica e sequer se dignam a explicar abusos como ação contra empresários. Isso está rendendo, hein? Para Girão, é evidente o viés político da ação oriunda de um inquérito considerado polêmico, ilegal e inconstitucional por muitos juristas. Nós também já citamos isso aqui. A insegurança jurídica gerada pelas decisões, diz o senador, prejudica cidadãos por uma razão simples. Ninguém sabe a regra do jogo, né? Os convites aprovados não se comparam às dezenas de pedidos de impeachment na gaveta do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Sem dar satisfação, Moraes havia ignorado o convite anterior do Senado, assim como os ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. Ninguém aqui quer ensinar o Padre Nosso para o vigário, mas o Senado não deve convidar ministro do Supremo, deve convocar. Essa é a diferença dos termos. Falando em Brasília ainda, o Tribunal Superior Eleitoral negou ontem o registro da candidatura do ex-deputado federal Roberto Jefferson, do PTB, à presidência da República nas eleições de 2022. Condenado pelo Supremo Tribunal Federal por participação no esquema do mensalão em 2012, o político está inelegível até dezembro de 2023 com base na lei da ficha limpa. Por esse motivo, o pedido de registro de candidatura do ex-deputado federal foi contestado pela Procuradoria-Geral Eleitoral. O PTB já substituiu a candidatura. Agora é um padre e um pastor que irão substituir o candidato Roberto Jefferson. Na verdade, o que se busca nisso, daqui a pouquinho vocês vão ver, é que o PTB vai ceder o tempo de rádio e TV ao presidente Jair Bolsonaro. Já que o Roberto Jefferson foi impedido, imaginem vocês o que vai acontecer com o deputado Daniel Silveira, que é candidato ao Senado. Vocês acham que o Tribunal Superior Eleitoral vai permitir? Pode apostar que não. O Ministério da Saúde incluiu a varíola dos macacos, a monkeypox, na lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. Com isso, os profissionais de estabelecimentos públicos e privados ficam obrigados a informar as autoridades em até 24 horas sobre os casos confirmados da doença. A medida consta da portaria 3418, publicada no Diário Oficial de ontem, assinado pelo ministro Marcelo Queiroga. A norma estabelece que os casos devem ser relatados diretamente ao Ministério da Saúde, causada pelo vírus HMPXV, o Human Monkeypox Virus, na sigla em inglês. A doença foi declarada emergência de saúde pública de interesse internacional pela Organização Mundial de Saúde em julho deste ano. A decisão foi tomada após o aumento no número de casos em vários países. No Brasil, o primeiro diagnóstico foi confirmado no início de julho em São Paulo. A primeira morte associada à doença ocorreu no final de julho em Belo Horizonte, Minas Gerais.
Segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, que foi divulgado no final da tarde da última quarta-feira, dia 31, o Brasil já contabilizava 5.037 casos, que deve ter aumentado, né? Confirmados isso, viu? Além de outros 5.391 suspeitas sob investigação, obviamente que aumentou. A maior parte dos doentes está no estado de São Paulo. Até ontem eram 3.001 casos já confirmados. Em seguida vem o Rio de Janeiro com 675, Minas Gerais com 278, estados onde ocorrem as duas mortes da doença registradas no país, Rio e Minas. Causado por um vírus, a varíola dos macacos pode ser transmitido pelo contato próximo com uma pessoa infectada cuja pele seja lesionada. O contágio pode se dar por abraços, beijos, massagens ou relações sexuais. A doença também pode ser transmitida por secreções respiratórias e pelo contato com objetos, tecidos, roupas, roupa de cama, toalha e superfícies utilizadas pelo doente. Aqui em Santa Catarina, mais um golpe. Uma empresa de investimentos está sendo investigada por causar prejuízos de 10 milhões de reais aos clientes e foi alvo de uma operação da Polícia Federal ontem, em Itajaí. Houve a prisão temporária dos dois fundadores, além de mandados de busca e apreensão. O nome do casal preso e investigado e nem o nome da empresa foram informados pela Polícia Federal. A corporação detalhou que a dupla prometia ganhos a partir de fundos e operações no mercado financeiro. Porém, após 2 anos de atividade, bloqueou os saques pelos clientes e deixou de responder contatos. A Justiça Federal determinou ainda a indisponibilidade, arresto e sequestro dos ativos patrimoniais de 4 investigados. Os sócios presos foram indiciados pelos crimes contra o sistema financeiro nacional, estelionato e lavagem de dinheiro. A investigação da Polícia Federal descobriu que um casal de jovens, mediante a constituição de uma empresa de investimentos, captou entre abril de 2019 a setembro de 2021 10 milhões de reais de clientes residentes, principalmente aqui em Santa Catarina. E o dinheiro sumiu. Já que estamos falando em polícia, a Polícia Federal também cumpriu ontem 8 mandados de busca e apreensão contra um grupo suspeito de burlar a venda de armas de fogo para pessoas que não teriam direito à compra. Os mandados foram cumpridos em Barracão, divisa, né? No sudoeste do Paraná, e em Dionísio Cerqueira, também divisa com a Argentina, ali, aqui em Santa Catarina. Conforme o delegado da Polícia Federal, Tiago Nazário dos Santos, a empresa que trabalha com comércio legal de armas estaria falsificando documentos. A Polícia Federal identificou que uma estrutura empresarial existe e mistura atividades lícitas com ilícitas e estaria facilitando a aquisição fraudulenta de armas mediante a falsificação de documentos particulares, especialmente recibos de pagamentos e comprovantes de residência, de forma que o pessoal não tem ocupação lícita, não tem residência certa, mas falsificam isso para obter armas de fogo. O delegado destacou ainda que as ações do grupo oferecem sérios riscos e que eles estariam facilitando o acesso a armas de pessoas envolvidas com contrabando, descaminho de produtos vindos da Argentina. No curso da investigação, a polícia identificou que essas condutas possuem um alto grau de periculosidade, visto que as pessoas que estariam sendo beneficiadas por elas integrariam outras associações criminosas especificamente construídas para cometer crimes transfronteiriços, como contrabando e descaminho de produtos oriundos da Argentina. Além dos mandados, a Justiça também determinou a suspensão das atividades econômicas dos investigados relacionados à venda de armas e munições. Além disso, também foi determinada a suspensão de todas as permissões envolvendo armas de fogo, munições e acessórios concedidos pelo Exército Brasileiro em favor dos investigados. 690 processos que existe aí a suspeita de falsificação. Movimentação com mais de 2 milhões de reais. A Polícia Federal informou ainda que irá apurar o que foi feito legalmente e se houve de fato irregularidades através de documentos apreendidos e quebra de sigilo de dados que vão ajudar nas investigações. No total, foram apreendidas 267 armas que estavam na empresa, segundo a polícia. Os envolvidos serão investigados pelos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso e associação criminosa. As penas somadas podem chegar a 14 anos de
bacana. Aqui em Jaraguá do Sul, a 32ª edição da Schützenfest terá como um dos atrativos a sexta Handwerkmesse. Gostou? Ou Sexta-feira de Artesanato da Schützenfest, que será realizada no período de 10 a 20 de novembro de 2022, no Parque Municipal de Eventos. O chamamento público de número 217 de 2022 está com inscrições abertas até o dia 30 de setembro. A ficha de inscrição está disponível no site da Prefeitura. Informações e esclarecimentos adicionais ao edital poderão ser obtidos na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, que fica na Arena Jaraguá. O telefone é 3270-4300, de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas e das 13h30 às 16 horas, viu? Se alguém quiser participar, né? São 3 estantes, de 3 metros por 3 metros cada uma. Não será permitida a comercialização de produtos industrializados sob qualquer aspecto. Será permitida ao artesão a produção de peças com e sem a marca Schützenfest, e todas as entidades inscritas e selecionadas terão seus artigos de artesanato analisados, considerando os seguintes critérios: tradição, criatividade, originalidade, inovação, arte e beleza e ornamentação, matéria-prima utilizada, respeitando o meio ambiente e técnicas de qualidade. Então, se você quer trabalhar, aproveite. Por enquanto é isso. Nós estamos concluindo essa edição do ACP Fatos. Voltaremos logo mais às 18h45 com uma nova edição. E, claro, já estamos esperando vocês.